Muito bem, vamos lá. Chegamos aqui ao item 6 da nossa série de vídeos sobre OCI. Nesse vídeo 6 a gente vai falar sobre banco de dados, né? Talvez aí seja a parte mais esperada, né, pela maior parte das pessoas. Então vamos direto ao assunto. Esse é o vídeo 6, banco de dados. Vamos lá. Bom, banco de dados no OCI. Primeira coisa, né? Quando eu falo da nuvem lá da Oracle, da OCI, o que é que tem de banco de dados lá? O primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro é isso. Bom, tem o banco de dados Oracle, é óbvio, né? E eu vou conseguir encontrar ele lá em diversos formatos, vamos imaginar desse jeito. Primeiro e mais comum vai ser o banco de dados como serviço. Talvez você vai ouvir falar desse cara como DB as Service ou DBCS, Database Cloud Service. É o banco de dados mais conhecido, que é como se você tivesse um banco de dados instalado num servidor seu aí num data center. Só que lá ele está numa máquina virtual e está na nuvem. Eu posso ter uma Exadata, que aí é uma infraestrutura dedicada, né? Seria basicamente a mesma coisa do que você adquirir uma Exadata e ter ela dentro do seu data center, a diferença é que ela está na OCI. Mas é uma Exadata que ela é 100% sua, né? Aí vão haver diversas configurações de Exadata, né? Diversos shapes que a gente chama, mas enfim, é uma Exadata lá, igualzinho tem no on-premise, tem na nuvem. E ela vai ser sua, o hardware é dedicado para você. Aí tem um terceiro formato, que é o Autonomous Database. Esse é um banco de dados que a Oracle já tem falado dele bastante nos últimos tempos, né? Esse Autonomous Database ele vai ter o quê? Em dois formatos também. Eu posso ter ele numa infraestrutura compartilhada, ou seja, o hardware onde esse cara vai estar, que também é uma Exadata, vai estar compartilhado, ou seja, vai ter o seu Autonomous Database de mais outras pessoas que contratarem. Obviamente, um cara não interfere no outro, um cara não vê os dados do outro, é completamente separado, não tem nenhum risco disso acontecer. Mas enfim, você tem um banco de dados que está numa infraestrutura compartilhada com outros bancos de dados. Ou, se for o caso, eu posso pedir para a Oracle um Autonomous Database com uma infraestrutura dedicada. Aí o que vai acontecer? O hardware está dedicado para você, não tem nada de compartilhamento, aí é zero de compartilhamento. E depois a gente vem para o último tópico aqui, ó, que é o Cloud at Customer, né? Quer dizer o quê? A nuvem no cliente. Como assim? Tem empresa que fala assim, poxa, eu queria ter uma Exadata lá na nuvem e tal, tudo, mas não posso porque tem questões de regulação aqui. Tem normas no estatuto da empresa, ou tem alguma barreira legal na qual eu não posso ter os meus dados numa nuvem pública. Para a Oracle isso não é problema, ela pega o hardware, vai lá no seu data center e coloca lá. Você vai acessar como se você estivesse acessando a nuvem da Oracle, o console é igual, todas as funcionalidades, vamos dizer assim, serão as mesmas de quem está na nuvem, porém o hardware está dentro do seu data center, né? Então você pode ter esse Cloud Customer aí você vai ter uma Exadata nesse serviço, e aí pode ser uma Exadata onde você cria seus bancos de dados normais, como a gente já está habituado, ou se for o caso, você também pode ter um Autonomous Database nessa Cloud Customer, né? Esse inclusive é um grande diferencial que a Oracle tem aí, né? Que se de repente o cliente, não vou porque não quero tirar as coisas daqui e ir para a nuvem. A Oracle fala para o cliente o seguinte, não tem problema, coloca a nuvem dentro do seu data center, que é o que eles chamam de Cloud Customer. E aí vamos detalhar um pouquinho agora algumas coisas. Por exemplo, o Autonomous Database. Quem que é esse cara? Como o próprio nome fala, é um banco de dados autônomo, quer dizer autônomo que ele tem autonomia, quer dizer que ele faz as coisas sozinho. O que ele faz sozinho? Ele se gerencia sozinho. Aqui, aquele DBA raiz não vai ter muito o que fazer. Por quê? Esse banco ele trabalha com o conceito de que ele vai fazer o tuning dele mesmo, ele vai cuidar da própria segurança, ele vai fazer os próprios backups e ele também vai gerenciar patches e upgrades. Ou seja, toda a gestão ali, todo o processo de manter esse cara funcionando é feito de maneira automática, não precisa de ninguém mexendo ali, né? E esse banco de dados, além dele fazer tudo isso, ele também inclui ali as opções conhecidas que a gente conhece aí, né, de banco de dados, por exemplo, Hack, DataGuard, In-Memory, Multitenant, Database Vault, ele tem tudo que um banco de dados tem, só que a gente não vai
precisar ficar gerenciando esse cara aqui, né? Esse cara aqui, teoricamente, a ideia é de você fazer o quê? Fazer o deploy dele, criar o usuário da aplicação e pronto, não mexe mais. Aí ele vai andar pelas próprias pernas. E como que isso funciona? De uma maneira bem resumida, porque isso aqui é assunto para muitas horas, mas basicamente é o seguinte: a infraestrutura é uma Exadata, então assim, é o hardware top de linha da Oracle, e esse hardware top de linha, essa Exadata, ela está acoplada com uma série de processos de automação que vão envolver inteligência artificial, machine learning, uma série de coisas que isso, em resumo, é o quê? Toda a experiência que a Oracle tem de anos de mercado aí, de ver os problemas acontecer, de resolver, de desenvolver as coisas, criou-se um centro de inteligência, então à medida que as coisas vão acontecendo, esse processo já automaticamente vê o que precisa fazer, faz e está tudo certo. Ou seja, com isso, a gestão desse banco de dados ela é 100% automatizada. A ideia é que não se coloque a mão. Aliás, nem tem muito o que se fazer, né? Quando você tem um Autonomous Database, assim, o que você pensa de um DBA fazer no dia a dia, de cria índice, aplica patch, configura o backup, é tudo com ela. A gente não põe a mão nisso aí mais. E aí, dentro do Autonomous Database, a gente tem duas maneiras de fazer o deploy dele. Até foi dito aqui agora 2 slides atrás, né? Eu posso ter esse Autonomous Database numa infraestrutura compartilhada, ou seja, aquela Exadata vai ser minha e de mais outros clientes, mas de novo, ninguém acessa nada de ninguém, ninguém vê informação de ninguém, nem dá para saber quem é que está do seu lado. A infraestrutura é compartilhada, mas o que você usa ali, logicamente, o banco de dados, você vê o que é seu e ponto. Nem que você queira, é possível ter esse tipo de informação. Então ele vai estar na infraestrutura compartilhada e tem também a infraestrutura dedicada, né, que aí vai ser onde você tem um hardware dedicado literalmente só para você. E tanto em uma quanto em outra, ele funciona com os dois principais mecanismos do Autonomous Database, que é o Autonomous Transaction Process e o Autonomous Data Warehouse. Basicamente, o que é isso? Eu posso ter um banco com perfil transacional, como eu também posso ter um banco que vai trabalhar com o perfil de um data warehouse, ou seja, aquele banco de dados gigante onde o pessoal despeja um caminhão de informações e fica montando relatórios ali. Ele pode trabalhar nos dois tipos de trabalho aí. Além desses dois tipos, como nós falamos ali, que era o Autonomous Transaction Process e o Autonomous Data Warehouse, a Oracle também criou mais dois mecanismos, mais dois tipos de Autonomous Database, vamos dizer assim, que é o Autonomous JSON, que é o que eles chamam de ADJ, ou seja, é tudo aquilo que a gente falou, aquele mecanismo de, por exemplo, automaticamente fazer backup, automaticamente fazer TANI, aplicar patch e tudo, só que agora não mais num banco SQL, agora ele vai ter, além da funcionalidade SQL, ele vai trabalhar também com JSON, aquela estrutura chave-valor, tal, tudo aquilo que esses novos bancos de dados aí utilizam, né? Por exemplo, MongoDB usa muito isso. E tem um quarto tipo de Autonomous Database, que é o Apex Service. Né? A gente sabe que o Apex é aquela plataforma de low code, né, que a Oracle tem, que é para você desenvolver aplicações de maneira mais rápida ali, com pouca codificação, e a Oracle criou lá uma espécie de Autonomous Database já voltado para esse tipo de coisa, ou seja, eu tenho um mecanismo para desenvolver aplicação com pouco código e também tem um banco que me dá praticamente zero de manutenção. Isso é fazer o quê? Foco para o negócio. Eu vou me preocupar com aquilo que me interessa, que é desenvolver a minha aplicação, desenvolver o meu sistema. E aí a gente muda de página. Agora vamos falar de MySQL. Posso ter na Oracle, além do próprio Oracle Database, como a gente já viu ali no modo DBCS, pode estar na Exadata, pode ser Autonomous, enfim, tudo que é possível de Oracle. E também a gente pode ter o MySQL. Lembrando que o MySQL já tem alguns anos, ele é da própria Oracle, né? A Oracle adquiriu o MySQL já tem uns bons anos, inclusive. E, enfim, é um banco de dados dela, né? Então, esse cara lá na nuvem, o processo de você provisionar instâncias, ou seja, você criar uma SQL lá, ele é um processo muito rápido e muito prático. Talvez ele seja o banco mais simples de se criar lá na OCI.
E ele é muito fácil, por exemplo, para que eu faça testes, para que eu faça, por exemplo, aplicação e rollback de patches quando for necessário. Ele é muito simples de se mexer, tá? Ele tem um processo de escalabilidade rápido e eficiente. Como assim? Ele é o que a gente chama de banco de dados elástico, né? Por que elástico? Se for o caso, eu posso tanto expandir, como eu posso também recolher recursos. Ou seja, eu posso estar trabalhando com uma quantidade X de CPU e memória, e de repente vai ter um aumento no meu processamento. Eu já sei que isso vai acontecer. O que, que eu posso fazer? Eu posso ir lá e aumentar a quantidade de CPU e memória. Ah, depois que passou esse processamento, eu posso baixar. Eu posso fazer esse trabalho tanto de crescimento quanto de retração de recursos, né? A parte de storage, ela também é similar. Por que, que ela é similar e não é igual? Porque storage eu só posso crescer, eu não posso retrair. Então, se o banco começou a crescer, você pode vir crescendo os discos. Mas imagina que chegou um determinado ponto que aí você fala assim, ah não, mas agora eu fiz uma limpeza aqui, eu não preciso mais de tudo isso de storage, eu quero retrair os meus discos. Isso não pode fazer. Disco você só vai para cima, não vai para baixo, né? E ele tem também um processo de replicação elástica, ou seja, eu consigo adicionar novas instâncias de acordo com o workload, ou seja, se eu estou percebendo que meu banco de dados está processando mais informações do que o normal, aquela instância que eu tenho não está sendo o suficiente, eu posso colocar instâncias adicionais para poder acelerar esse trabalho, né? É muito, vamos dizer assim, não é similar, mas é o mesmo conceito do Oracle RAC, só que obviamente vai ter uma mecânica toda diferente por trás disso aí. E por último, tem a questão de redução de custo, ou seja, se eu for comparar um MySQL com tudo isso que é oferecido lá na OCI versus eu construir esse mesmo MySQL no meu data center, lá vai estar infinitamente mais barato. E a gente pode fazer uma análise bem simples, por exemplo, olha, eu vou precisar de um hardware, eu vou precisar colocar esse hardware dentro do data center, dentro do meu data center tem um custo de manutenção, enfim, então envolve uma série de coisas, e na OCI é tudo muito rápido, tudo muito prático, e eu não tenho toda essa infraestrutura para gerenciar, né? A infraestrutura é responsabilidade da própria Oracle. Dentro desse conceito de alta disponibilidade, que a gente comentou no slide anterior, implementar isso dentro da OCI com o MySQL também é bem simples. Basta um clique, como você está vendo na parte de baixo aqui da tela. Quando você vai fazer a criação lá do seu MySQL, você pode escolher ele no modo standalone, é uma instância. Se eu falar assim, não, eu quero ele com alta disponibilidade, você só marca igual está mostrando ali, ó. Porque automaticamente ele vai criar 3 instâncias, 3 nodes, né, para processar os seus dados. E quando eu tenho esses 3 nodes, o que, que vai acontecer? Eu tenho um processo de failover automático, eu tenho zero perda de dados, é montado todo um processo ali de alta disponibilidade. Para quê? Para que o seu serviço de MySQL funcione sem nenhum tipo de parada, né? Isso basicamente você vai ter o quê? Um uptime maior, você está trabalhando no modo fault tolerant, que a gente fala, né? Que ele é tolerante à falha, ele vai fazer failover automático, ou seja, eu tenho 3 máquinas, se uma máquina para de funcionar, tem 2 ainda, né? A questão de zero perda de dados, porque você está com o banco de dados sempre no ar, tem todo o mecanismo de recuperabilidade das informações ali, e a questão do seu RPO e RTO também ele cai para minutos, né? Não necessariamente eu vou ter, por exemplo, paradas muito longas, né, em caso de algum tipo de incidente. O restabelecimento do serviço, se houver a interrupção, ele é muito rápido. E para a gente fechar o MySQL aqui, a Oracle ainda te oferece lá na OCI o processo do MySQL com HeatWave, né? O que é esse HeatWave aí? É um conceito que a Oracle chama de Full Management Database Service, ou seja, é um banco de dados completamente gerenciável, como o próprio MySQL que a gente já conhece. Só que ele tem, a partir de agora, um mecanismo in memory, ou seja, um processo de trabalhar os dados em memória, e é um processo que ele é muito poderoso, né, tanto na capacidade de processamento, na capacidade de tráfego dos dados, e esse cara ele é ideal, por exemplo, para ambientes que a gente chama de real-time analytics, ou seja, você pode imaginar esses bancos de dados que vão guardar dados para machine learning, data lake, enfim, data warehouse, aqueles bancos que têm muita informação e onde se extrai muito relatório.
A ideia principal é resolver o problema desse tipo de aplicação, né? E ele pode trabalhar para esse tipo de banco de dados que a gente falou, que ele é caracterizado basicamente como OLAP, ou pode ser o bom e velho OLTP, né, que é o banco de dados transacional. E seja um ou seja outro, eu não tenho nenhum tipo de necessidade de alterar o código na aplicação. Por exemplo, hoje eu trabalho com MySQL padrão, eu estou migrando para um MySQL com HeatWave. Aí você fala assim, poxa, mas eu quero fazer essa mudança e vai ter que readaptar o código da minha aplicação, eu vou ter que mexer em algumas coisas aqui para ela poder funcionar. Não. A questão de você alterar o código da aplicação é zero, não tem que mexer nada em código de aplicação. Basicamente é o reapontamento, né? Tira o apontamento das suas aplicações de onde está, move para o novo ambiente. Previamente foi feito um, movimento desses dados, né? Os dados foram carregados da origem para esse novo ambiente e a vida segue. É muito tranquilo trabalhar com esse mecanismo aqui do MySQL HeatWave. E para a gente fechar, por último, a gente tem os bancos de dados NoSQL. Lá dentro da OCI existe esse serviço de NoSQL Database. É um banco de dados que, quando você vê a palavra NoSQL, ou seja, ele não vai trabalhar com a linguagem SQL que a gente está acostumado. Então, como que esse cara vai ficar? Ele é um banco de dados completamente autogerenciável, ou seja, eu consumo isso como serviço. Eu não preciso me preocupar com servidor, esse tipo de coisas, de configurações. É um serviço que eu contrato a hora como entrega e ali eu trabalho. Esse serviço ele vai trabalhar de novo, de modo elástico, de acordo com o meu workload. Ou seja, eu posso crescer esse cara e também posso retrair, por exemplo, questão de processamento, memória, esse tipo de coisa. A performance dele é alta e bem alta, ou seja, a Oracle fala para você que a latência de recuperação de dados aqui ela gira na casa dos milissegundos. Modelagem de dados flexível, como assim? Como ele é um banco de dados NoSQL, ou seja, não vai ter tabela, linha e coluna lá. Bom, mas como que eu vou guardar os dados lá? Você pode guardar no formato de documento, você pode guardar naquele formato key-value, né, o mais conhecido como chave-valor, eu posso ter isso dividido por esquemas. Enfim, como ele é NoSQL, aí basicamente você vai escolher aí dentro dos padrões que não são SQL, o que você quer para poder armazenar suas informações lá. Questão de custo também é bem baixo, porque eu vou pagar apenas pelo meu throughput e pelo storage. Você só paga pelo que é trafegado de informação e pelo quanto você armazena. E o valor é bem reduzido mesmo. Ele tem um conceito de hybrid cloud, ou seja, é, interoperável entre, por exemplo, a nuvem da Oracle e o seu data center. Você fala assim, eu estou guardando esses dados lá na OCI, mas, por exemplo, as aplicações que eu tenho que vão fazer o input de dados lá, as consultas, enfim, são aplicações que estão dentro do meu data center. Não tem problema, elas conseguem falar com ele. Ou se de repente eu tenho aplicação que está em um outro provedor de nuvem, sei lá, está na AWS, zero problema também. Ele é completamente acessível de fora da OCI. E a questão de utilização é fácil, né? Porque tem API própria para você trabalhar com ele e todas as ferramentas de desenvolvimento aí que a gente tem no mercado para poder trabalhar com bancos de dados que são NoSQL. E aí, com isso, a gente fecha essa parte de banco de dados. Como a gente está falando aqui daquele primeiro curso de fundamentos de OCI, é basicamente falar o que tem. A gente não vai falar, por exemplo, como funciona, como que configura, esse tipo de coisa. Nessa série de vídeos aqui é para explicar como funciona a OCI. Com mais detalhes virão em outras séries que a gente vai gravar aí mais para frente, e aí vai ter detalhe, vai ter exemplo, aí vai ficar mais perto dessa expectativa técnica que a gente tem, né? Por hora a gente encerra essa parte de banco de dados. Mais uma vez está esse slide aí que eu deixo para que vocês vejam como acessar o nosso site, a nossa página no LinkedIn, Instagram, enfim, interagir com a gente conforme você desejar. Um forte abraço e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!